A partir de agora, começa o programa Recontando o Gênese pelo Espiritismo, redigido e produzido por mim, professor e mestre em Ciências e Religião, Roger Bradbury, da Universidade Livre Allan Kardec. Apoio Cavili, Casa Virtual Luz Espírita. O programa Recontando o Gênesis pelo Espiritismo é transmitido gentilmente pela Web Rádio Cavili, que vai ao ar semanalmente às terças-feiras, às 21 horas, e com reprises às quartas e aos sábados, 3 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 10 da manhã, e aos domingos à noite, 19 horas. Disse o Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Este é o segundo. Isso podemos ler no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. E a mensagem inicial conta Emmanuel em sua obra A Caminho da Luz, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, explica que as lendas da Torre de Babel não representam um mito nas páginas antigas do Velho Testamento, porque o exílio na Terra não pesou tanto nas outras etnias degradadas o quanto na alma orgulhosa dos judeus, inadaptados e revoltados num mundo que os não compreendia. Sem procurarmos os seus antepassados, anteriores a Moisés, vamos encontrar o grande legislador hebreu, saturando-se de todos os conhecimentos iniciáticos no Egito Antigo, onde o seu espírito recebeu primorosa educação, à sombra do prestígio de Antigo à sombra do prestígio de Termutes, cuja caridade fraterna o recolhera. Moisés, na sua qualidade de mensageiro do Divino Mestre, procura então concentrar seu povo para a grande jornada em busca da terra da promissão. Médium extraordinário, realiza grandes feitos ante os seus irmãos e companheiros maravilhados. Quando, então, recebe de emissários do Cristo, no Monte Sinai, os 10 mandamentos que até hoje representam a base de toda a justiça do mundo. Antes de abandonar as lutas da terra, na estática visão da terra prometida, Moisés lega à posteridade as suas tradições no Pentateuco, iniciando a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos, para as coletividades vindouras. Estudando-se a trajetória do povo israelita, verifica-se que o Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo hebreu, e que somente os grandes mestres da etnia poderiam interpretá-lo fielmente nas épocas mais remotas. Eminentes espiritualistas franceses, nesses últimos tempos, procuraram penetrar os seus obscuros segredos, e, todavia, aproximando-se da realidade com referência às interpretações, não lhes foi possível solucionar os vastos problemas que as expressões oferecem. Os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Contudo, e não obstante a sua feição esfingética, é no conjunto um poema de eternas claridades. Seus cânticos de amor e de esperança atravessam as eras com o mesmo sabor indestrutível de crença e de beleza. É por isso que, a par do Evangelho, está o Velho Testamento, tocado de clarões imortais.
para a visão espiritual de todos os corações. Uma perfeita conexão reúne as duas leis, que representam duas etapas diferentes do progresso humano. Moisés, com a expressão rude de sua palavra primitiva, recebe do mundo espiritual as leis básicas do Sinai, construindo, desse modo, o grande alicerce do aperfeiçoamento moral do mundo. E Jesus, no Tabor, ensina a humanidade a desferir das sombras da terra o seu vôo divino para as luzes do céu. Isso podemos conferir no livro A Caminho da Luz, capítulo 7. Eu sou o professor e mestre em Ciências da Religião, Roger Bradbury. Bora lá, coragem, venham comigo. E é com muita satisfação e alegria que retomamos agora a série de estudos sistematizados recontando Gênesis pela hermenêutica espírita. E hoje, como o 47º encontro, teremos como tema Isaac por ter rido de Deus, uma releitura do livro bíblico O Gênesis, à luz das obras básicas da codificação espírita e suas obras subsidiárias. No encontro anterior, tratamos dos terafins, ou seja, dos deuses domésticos. E no programa de hoje, continuaremos a fazer uma interpretação do capítulo 17 do Gênesis Mosaico, entre outros textos bíblicos. E como epígrafe temos: Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara na idade de 90 anos? Isso podemos ler no livro de Gênesis, capítulo 17 e versículo 17. Agora vamos ao nosso texto base. Conta-nos Emmanuel que a lei mosaica foi a precursora direta do Evangelho de Jesus. O protegido de Termutes, depois de se beneficiar com a cultura que o Egito podia prodigalizar, foi inspirado a fazer todos os elementos úteis à sua grandiosa missão, vulgarizando o monoteísmo e estabelecendo o Decálogo, sob a inspiração divina, cujas determinações são, até hoje, a edificar a religião da justiça e do direito, se bem que as doutrinas antigas já tivessem arraigado a crença de Deus único, sendo o politeísmo apenas uma questão simbológica apta a satisfazer a mentalidade geral. A legislação de Moisés está cheia de lendas e de crueldades compatíveis com a época, mas esquemada de todos os comentários fabulosos a seu respeito, a sua figura é, de fato, a de um homem extraordinário, revestido dos mais elevados poderes espirituais. Foi o primeiro a tornar acessíveis às massas populares os ensinamentos somente conseguidos à custa de longa e penosa iniciação, como a síntese luminosa de grandes verdades. Isso conta-nos Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier no livro homônimo chamado Emmanuel, no seu capítulo 1. Feita essa pequena revisão, vamos agora à nossa história de hoje. Disse Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas chamará de Sara. Esse será seu nome. Porque eu hei de abençoar, e te darei dela um filho, e a abençoarei, e ela será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse o seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara de 90 anos? E disse Abraão a Deus: quem dera que viva
Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também tenho ouvido, eis o que tenho abençoado, e falo-ei frutificar. Falo-ei também multiplicar-se grandiosamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz nesse tempo determinado no ano seguinte. Ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus diante dele. Então tomou Abraão a seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por dinheiro, todo homem entre os da sua casa de Abraão, foram circuncidados na carne naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circundada a carne. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando também sofreu a circuncisão. Naquele mesmo dia foram circuncidados Abraão, Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, os nascidos em casa e comprados por dinheiro no estrangeiro, também foram circundados juntos com Abraão. Isso podemos conferir no livro O Gênesis, capítulo 17, e versículos de 15 a 27. Interessante notar a mudança de nomes de Sara e de Abraão. É como uma nova reencarnação. Apaga-se os erros e culpas do passado e assume-se uma nova disposição de mudar de atitude, começando do zero. É como na promessa do batismo, que depois daquele ato de purificação e congração, uma nova personagem surge. O Espiritismo não aderiu a tais esquemas e rituais, por crer que seja preciso muito mais do que manter tradições religiosas exógenas que venham uma atitude de fora para dentro das pessoas. A renomeação e a circuncisão não fizeram de Abraão uma pessoa melhor instantaneamente, com mais fé, necessariamente, pois ele duvidou e silenciosamente riu da profecia de que seria pai, Sara, mãe em idade avançadas. Mais tarde, Abraão, decidindo sobre os direitos de herança e progenitura, abandonaria a própria sorte, abandonaria a morte Agar e seu filho Ismael no deserto. E é digno de nota que todos os homens adultos da sua casa, os nascidos, os comprados por dinheiro ou estrangeiro, foram também circuncidados com Abraão. Quantos não discordaram e foram forçados a cumprir o ritual de passagem agressivo, machista, androcêntrico, violento de derramar sangue, gerando dor e sofrimento? Até hoje em dia, as organizações mundiais de saúde, dos direitos humanos, criticam esse ritual, em especial contra meninas. Se nos batismos com água, as crianças já assustam e choram, imaginem quando isto da circuncisão ocorre na pré-adolescência. A Organização das Nações Unidas consideram uma grande violação dos direitos humanos a circuncisão. Já adotaram 2 resoluções contra esta prática nociva, que pode provocar problemas nas meninas, nas mulheres, como a infertilidade ou a dificuldade para engravidar, um maior risco de complicações no momento do parto e várias consequências ruins para a saúde, como a dificuldade em urinar, a dificuldade em escoar o fluxo menstrual e até hemorragias que podem levar à morte durante ou após a prática desse ritual.
No site do Parlamento Europeu encontra-se um artigo que trata da mutilação genital feminina, que se refere aos procedimentos que envolvem a remoção parcial ou total dos órgãos genitais externos femininos ou qualquer outra lesão nos órgãos genitais das mulheres sem uma justificação médica. Tradicionalmente, a circuncisão feminina é feita com uma lâmina e sem qualquer anestesia ou com duvidosa higiene e asepsia. A mutilação genital feminina, apesar de ser reconhecida como uma violação dos direitos humanos, cerca de 68 milhões de meninas continuam em risco de sofrer mutilação genital até 2030. E, apesar de ser ilegal na União Europeia e nos Estados-membros condenarem o ato mesmo quando é feito fora do país, estima-se que hoje em dia vivam cerca de 600 mil mulheres na Europa que foram vítimas dessa mutilação e que 180 mil meninas ainda estejam sob risco em 13 países europeus. A mutilação feminina é majoritariamente em raparigas e em idade da infância e até os 15 anos. A tradição baseia-se numa mistura de razões culturais e societais, como uma pressão social e convenção social, crenças religiosas, ideias de beleza, pureza e até escravidão. A prática é ancestral e antecede os tempos do surgimento do judaísmo, cristianismo e islamismo, e reflete desigualdade entre os sexos bem sedimentado nas sociedades. Esta mutilação feminina concentra-se principalmente em países da África, do Oriente Médio, mas também é praticado em países asiáticos como a Indonésia. O Parlamento Europeu tem demonstrado repetidamente um forte compromisso para ajudar a erradicar a prática em todo o mundo. Ao adotar leis e resoluções, o Parlamento Europeu tem defendido que deve existir uma ação comum para proibir e erradicar a mutilação genital feminina e que inclua ações para proteger as sobreviventes na estratégia para uma igualdade de gênero na União Europeia e em todas as áreas políticas, especialmente na saúde, educação, no asilo e emprego e etc. Mudando de assunto, do protesto, da denúncia e do manifesto para a informação. Márcio Nicolai, no site Centro Espírita Antônio de Pádua, lembra que, avançando no tempo, indo ao século XVI depois de Cristo, encontramos Ismael, descrito no livro Brasil, Coração, Mundo, Pátria do Evangelho, ditado pelo espírito de Humberto de Campos ao memorável médium Chico Xavier, como o Espírito de Jesus. Logo após a descoberta do Brasil, Jesus lhe pede: Ismael, manda meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina. Inicia a desejar a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí, transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Ela será a doce paisagem dilatada do Tiberíades, que os homens aniquilaram e na sua voracidade de carnificina. Guarda esse símbolo da paz, inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem servir a causa de Deus. E, sobretudo, lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros
um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. Será este Ismael o mesmo do Gênesis? Não sabemos. O espírito Humberto de Campos, no capítulo 3, intitulado Os Degredados, conta que o emissário de Jesus desce então à terra, onde estabelecerá a sua oficina aqui no Brasil, e encontra a frota de Cabral, que foge das águas verdes e fartas da Baía de Porto Seguro, na Bahia. Entretanto, nas fitas extensas da praia choram desesperadamente 2 degradados dos 20 párias sociais que Dom Manuel I, rei de Portugal, destinara ao exílio. Os 2 infelizes se lastimam sem consolo e sem esperança. Os civícolas, amáveis e fraternos, lhes abrem os braços, e é dos seus corações rudes e simples que desabrocham para a amargura deles as flores amigas de um brando conforto. Mas Afonso Ribeiro, um dos condenados ao penoso desterro, avança um pequeno barco desprotegido e desmantelado, sem que os olhos da história anotassem o gesto de profunda desesperação, a caminho do mar. Ao longe, permanecem-se ainda os derradeiros mastros das caravelas itinerantes. O infeliz degradado anseia por morrer. Os últimos gemidos abafados lhe saem da garganta exausta. Seus olhos, inchados de pranto, contemplam as 2 imensidades, a do oceano e a do mar, e, esperando na morte o socorro bondoso, exclama no íntimo do coração: Jesus, tende piedade da minha infinita amargura. Nesse instante, porém, o pobre exilado sente uma alvorada de luz estranha ali nasce no âmago da alma atribulada. Uma esperança nova se aposta de todas as suas fibras emotivas e, com delicado milagre, a jangada rústica regressa celeremente à praia distante. E em vão as ondas sinistras e poderosas tentam arrebatá-lo para o oceano largo. Uma força misteriosa o conduz de volta à terra firme, onde seu coração encontrará uma nova família. Ismael havia, segundo Humberto de Campos, tão feito seu primeiro feito nas terras de Veracruz, trazendo um náufrago inocente para a base da sociedade fraterna do porvir. Ele obedecia às sagradas determinações do Divino Mestre. Primeiramente surgiam os índios, que eram simples de coração, e em segundo lugar chegariam os sedentos da justiça divina, e mais tarde viriam os escravos, com uma expressão dos humildes e dos aflitos, para a formação de uma alma coletiva de um povo bem-aventurado por mansidão e fraternidade. Naqueles dias longínquos de 1500, já se ouviam no Brasil os ecos acariciadores do Sermão da Montanha. Se Ismael fora mesmo exilado, condenado à própria sorte no deserto pelo casal Abraão e Sara, agora Ismael revive a cena de salvação no deserto. Socorrido pela espiritualidade superior, não deixou morrer nem ele e nem sua mãe Agar. E aqueles degradados, como Ismael, encontraram uma nova e próspera família entre os nativos da floresta. E por hoje vamos ficando por aqui. No próximo encontro vamos tratar um pouco mais sobre a mediunidade dos 3 anjos materializados. Continuaremos em nova oportunidade. Paz e luz a todos e todas.